Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal. A palavra de hoje, Deus fala que não te chamou para retroceder. Você comece a fazer uma análise da sua vida, comece a pensar nas áreas da sua vida, o que você já pensou em retroceder? Qual a área da sua vida que você está pensando seriamente em retroceder? Por não acreditar que você vai ter bom êxito nessa área. Deus está falando, eu não te chamei para retroceder. É pela confiança, é pela fé que o justo, ele vive pela fé, ele não vive pelo que vê. Olha em Hebreus, capítulo 10, versículo 38 e 39. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. A palavra de hoje, ela é uma palavra de bênção, porque mostra que Deus está conosco naquilo que Deus nos entregou, que às vezes na aparência faz com que as pessoas olhem e enxerguem algo que está sendo destruído, algo que está sendo desanimador. Como é ruim quando a gente olha, para uma área da vida da gente e que a gente sentir assim forte no coração da gente, eu estou convicto de que isso foi Deus que me entregou, vai dar certo, eu vou nesse rumo, eu vou nessa direção. E quando tá no meio do caminho, acontece algo, aí a pessoa fala, eu acho que eu me enganei, eu acho que não foi Deus. Eu acho que as coisas, como não estão saindo da maneira que eu imaginei, eu acho que Deus não está comigo. E começa a querer retroceder. E isso não é de Deus. Deus não te chamou para retroceder. Deus não nos chamou para retroceder. Porque Ele fala, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, eu não me agrado dele. Eu não vou ficar do lado dele. Porque imagine você estar com outra pessoa, você dizer, eu estou com você, você confia em mim, a pessoa vai e fala, eu confio. Aí quando chega na metade do caminho, a pessoa vê dificuldade, aí fala assim, eu não confio mais em você não, esse negócio não tá bom, não tá do jeito que eu pensei, então vai só, porque eu não vou não. É como se a gente falasse isso para Deus. Olha como é sério. Nós não podemos ir até o meio do caminho. Temos que continuar pela fé. Olha o que aconteceu com Abraão. Abraão, ele recebeu a promessa de Deus. A promessa de Deus para a vida de Abraão é que ele ia ter o seu filho Isaque, o filho da promessa. Quando ele estava numa idade muito avançada, ele recebeu aquele filho, o filho da promessa, o filho que ele tanto esperou. E quando foi depois que aquele jovem, aquela criança se tornou um jovem, Deus chamou Abraão e pediu o filho de volta, pediu a bênção de volta. Falou, eu quero o seu filho Isaque. E Abraão, imagine o coração daquele homem, para levar o filho para o sacrifício. E quando ele chegou lá com o jovem perguntou, quem é que vai ser sacrificado? Aí Abraão falou para o filho, Deus proverá. E Deus proveu, Deus colocou um cordeiro e o filho da promessa ficou intacto. Ele não perdeu. A bênção que Deus dá, você não perde, desde que você creia, que você não fique pela metade. Imagine se na hora Abraão não tivesse confiado em Deus,
Agora eu imagino a mente daquele homem. Ele está com o próprio filho, Deus pediu o filho dele de volta e eu imagino o coração daquele homem. Mas o que foi que ele fez? Ele confiou em Deus, ele dentro dele, ele sabia que Deus sabia o que estava fazendo. E ele confiou. E lá no final, lá no último minuto, Deus veio com provisão e Abraão não perdeu o seu filho. E Deus abençoou grandemente a vida de Abraão por causa da sua fé. Por isso que ele é chamado de pai da fé, o nosso pai da fé, Abraão, porque ele creu em Deus, sem ter internet, que hoje a gente tem internet, tem pregação, tem a palavra de Deus, tem a Bíblia, com os livros da Bíblia, com o direcionamento todo, e às vezes a nossa fé, ela chega até um certo momento e às vezes falha, mas nós não podemos retroceder. Nunca retroceda naquilo que Deus te deu. Aquilo que Deus colocou no seu coração e você começou, aquele que começou a boa obra, ele vai até o fim e ele completa a obra. A obra de Deus não fica pela metade. Às vezes o homem, ele deixa de receber suas grandes bênçãos porque ele retrocede na fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Porque mesmo quando aparecem situações adversas no caminho, não podemos deixar de crer que Deus é Deus em todo o tempo. Aquele Deus de Moisés, de Abraão, ele é o nosso Deus, ele é o nosso Pai, ele continua operando milagres, ele não mudou, ele é o mesmo, ele é o de ontem, de hoje, de amanhã e de sempre. Ele nunca mudará, a palavra dele é uma só. E quando ele promete algo, ele cumpre. E as promessas de Deus é para aqueles que creem, para aqueles que esperam em Deus, dia após dia, trabalho após trabalho. Deus não anda atrás de preguiçosos. Deus não se agrada de preguiçosos. Deus ama aqueles que trabalham, que buscam dia a dia, e não aqueles que ficam ansiosos, como será o amanhã, porque será, tantos porquês, tantos pensamentos, tantas preocupações, que a pessoa não saboreia o dia de hoje. Então aproveite o dia de hoje, não retroceda, não pare, continue na sua jornada com Deus, dia após dia, dizendo: Senhor, eu creio em Ti, eu estou na caminhada, eu não vou desistir da minha bênção, porque aquilo que o Senhor colocou no meu coração, eu creio que o Senhor é fiel para cumprir, e o Senhor está comigo. E eu não largo a minha bênção por nada, por ninguém, porque palavra de ninguém vai fazer eu retroceder, porque aquilo que Deus me prometeu, Ele completa. A obra de Deus, ela é completa, ela não é pela metade. Às vezes o homem não recebe a bênção porque ele não crê e ele não vai. Ele fica parado, estagnado por causa das situações adversas. Em Ruth, capítulo 1, versículo 14 ao 16. Todos conhecem a história de Ruth, né? Ruth com a sua sogra Noemi. Ruth perdeu o marido, a sua cunhada também perdeu o marido. E o que aconteceu com cunhada, né? Porque eram dois irmãos e elas eram cunhadas. E Noemi, a sua sogra das duas. E Noemi já tinha perdido o marido, depois perdeu os 2 filhos. E Noemi não tinha nada para oferecer para aquelas 2 jovens, aquelas 2 mulheres viúvas também, 3 viúvas. E 2 jovens, um olhando para a outra e olhando para a sogra. Imagine o choro, o desespero das 3 e sem ter mais provisão, porque eram os homens que proviam as mulheres e elas não tinham mais. O provedor, os provedores das suas vidas tinham morrido. E
como ia ser, que futuro ia ter aquela família, aquelas 3 mulheres. E olha o que aconteceu. No versículo 14, elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou: veja, sua cunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo, que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Ruth, ela não desistiu, ela não retrocedeu. Orfa retrocedeu. Alguém tem notícia? Alguém sabe do que aconteceu com Orfa? Pelo menos não está escrito, né? Mas a vida de Ruth, ela está no livro. Tem o livro de Ruth. O livro de Ruth com a sogra, por causa da bondade de Ruth, por causa da fé dela, que ela não largou a obra de Deus pela metade. Ela não retrocedeu. Ela foi com a sogra dela, ela não abandonou. E Ruth foi grandemente abençoada. E o que era que Ruth tinha pela frente? Nada. Ruth não tinha nada. Ruth tinha uma sogra que não podia nem com a vida dela, que dirá para alimentar Ruth. Ruth teria que trabalhar, que fazer algo para sustentar as duas, porque a sogra dela já era de idade e ela precisava fazer algo para ajudar Noemi e prover o sustento dela também. E ela não voltou para o povo dela, ela não largou. E olha o que aconteceu. Ruth conheceu Boaz, que era parente de Noemi, e acabou casando com ela. E ela, sabe aquelas histórias, e foram felizes para sempre. Elas enriqueceram. Ela teve um filho com Boaz e Noemi, que estava amargurada, Noemi voltou a viver, porque aquele bebê que nasceu era a nova vida para Noemi e para Ruth. A felicidade daquelas 2 mulheres, elas passaram a ser senhoras novamente. Elas passaram a ter uma vida de riqueza financeira e riqueza de amor, de alegria, de paz. O choro se transformou em bênção. Por quê? Por causa de uma mulher que não retrocedeu. Então, quando você, na sua família, você não retroceder, todos os outros, eles serão abençoados por Deus. Eles viverão a bênção também, porque você não retrocedeu. Quando uma pessoa retrocede, Deus entrega. Aqui, ó, tá a sua bênção. Deus está falando através de pessoas para a sua bênção. Olhe, você vai melhorar, olhe, você vai prosperar. Às vezes é para mudar de cidade, às vezes é uma construção que ela está caminhando, começa a aparecer problemas, começa a acontecer coisas, começa falatórios, começa coisas adversas e a pessoa fala: pronto, e agora? Eu só estou tendo problemas, eu não tenho mais solução, eu não vejo mais alegria na minha vida sobre esse projeto, sobre essa construção, sobre às vezes um casamento, sobre filhos e daí por diante. São várias áreas da vida das pessoas que às vezes as pessoas estão indo de vento em popa. Aí começam as adversidades, começa as preocupações, começa a ver o que está acontecendo no mundo natural. Aí a pessoa deixa de ver as promessas de Deus e de andar pela fé, porque é o que Deus fala: o meu justo anda pela fé, ele vive pela fé, ele não vive pelo que vê, mas o meu justo viverá pela fé.
e se retroceder, não me agradarei dele. Então eu vim te pedir e vim te alertar e vim te dar uma boa notícia. Não retrocede. Eu não sei qual é a área da sua vida que Deus colocou na sua cabeça, na sua vida, para você fazer, para você continuar, para você não largar por causa de situações adversas. Mas se você retroceder, se você falhar com Deus, porque Ele entrega nas nossas mãos as obras não são nossas, as obras são de Deus. Quando Deus fala, você tem que ir para lá, você tem que trabalhar naquela empresa, às vezes é um lugar que a pessoa não suporta, mas ali tem uma pessoa que está precisando que você leve a palavra de Deus para ela. Não é que você vai mudar a vida daquela pessoa, mas é que uma palavra que Deus coloca no seu coração para falar para aquela pessoa vai mudar o destino daquela pessoa, que muda o destino de várias pessoas. Aí às vezes você acha assim, mas eu só estou falando algo que é tão pequeno, tão pouco. Eu falei só uma coisa para ela, ela já se alegrou, se animou. Aí você não imagina a grande obra que você fez, porque às vezes uma palavra sua na vida de uma pessoa, para ela não retroceder, e que você está com ela, e que você vai orar por ela, você faz uma transformação enorme na descendência daquela pessoa. Olha o que aconteceu com Ruth. Ruth falou para a sogra, eu não vou te deixar. Não adianta você falar, eu não vou te deixar, eu não vou desistir de você, eu não vou de forma alguma. Olha o que aconteceu, olha a descendência daquelas mulheres, olha o que aconteceu. Ela teve um bom casamento, um casamento abençoado, porque ela não largou a sogra no momento mais necessitado. Tem tantas pessoas que largam uma situação porque ela é difícil, de resolver aos olhos humanos, mas para Deus nada é impossível. E nós vivemos pela fé, nós não vivemos pelo que vemos, porque se for viver pelo que vê, pelo mundo natural, é muita desistência, é muita palavra de maldição, é muita gente querendo atropelar, é muita gente querendo desanimar, são palavras desanimadoras, são situações que a pessoa olha e fala, não tem mais jeito, aquela situação dos ossos secos, e Deus falou, fala, filho do homem, profetiza. Então profetiza naquilo que você acha que não tem jeito. Profetiza e crê que Deus é poderoso para fazer, para realizar, para reanimar, para trazer à tona. E Deus traz aquilo que já existe no mundo espiritual. Já está lá, pronto. A bênção de tantas pessoas está pronta. Mas a pessoa precisa crer em Deus, que Ele pode trazer à existência, porque se Ele colocou no teu coração, é porque Ele pode, Ele é capaz, Ele faz, o milagre, quem faz é Deus, não é o homem, não vem pela tua cabeça, não vem pela minha, nem pela força do nosso braço, o milagre quem faz é Deus. Aí você fala, mas como é que isso vai acontecer? Nem eu vou te explicar, porque eu não sei. Milagres de Deus não se explica. Se agradece, engrandece o nome de Deus, já vai dando glórias. Não desiste, continua. Mesmo que falem, não vai dar certo, você está teimando com isso, você vai se arrepender depois, vai ser destruição. Olha, tua família, presta atenção nisso, presta atenção em Deus. Presta atenção nos sinais de Deus. O que Deus está falando, não retroceda. A mulher de Ló, ela acabou com a vida dela porque ela olhou para trás, ela parou, ela estagnou. Não para. Tenha bom ânimo, confie em Deus. Se é na saúde,
Creia no teu milagre que Deus já curou. Fala, eu estou curado. Continua com os médicos, porque Deus deu sabedoria. Deus nos dá sabedoria em cada área. Um médico, ele tem a sabedoria que vem de Deus, porque ele estudou, ele procurou, ele creu que ele podia, Deus podia usar a vida dele para salvar vidas. E você pode ser, você que está enfermo, você pode ser uma delas. Porque às vezes o remédio vem de onde não se espera, de como vai acontecer, o que foi que tomou, que curou, o que foi que resolveu, e às vezes ninguém nem explica, porque os milagres de Deus são para viver, não para se explicar. Homem não explica milagres de Deus. Homem fica impactado e louva a Deus, agradece a Deus, só não recebe o seu milagre quem retrocede, porque quem não retrocede, dia de chuva, dia de trovoada, tá a pessoa indo para uma faculdade, tá estudando, tá trabalhando, tá se movimentando, tá indo à igreja, tá louvando a Deus, tá agradecendo a Deus, esse vai receber a sua bênção. Esse não vai parar, porque ele crê que Deus está cuidando, Deus está dando livramento, Deus está dando provisão, Deus está protegendo, Deus está abençoando, Deus está curando a dor de cabeça, dores de coluna, dor nas costas, dor de tudo. A pessoa está lá sentindo dor, mas fala, eu vou porque Deus está comigo, eu trabalho porque Deus está me sustentando, eu estou nesse emprego porque Deus me segura, Deus tem coisa melhor. Eu sempre penso o melhor de Deus para as nossas vidas e não retroceda. Pai, em nome de Jesus, eu já te agradeço pela palavra de hoje. Teus filhos não vão retroceder na tua obra, Pai, em nome de Jesus, porque a tua obra, o Senhor é fiel para cumprir e para abençoar grandemente cada filho teu que escuta essas orações, que espere em ti e crê, Senhor, crê que o seu milagre o Senhor vai fazer, o milagre dos teus filhos, e vivemos dia após dia pela fé, crendo que o nosso Deus é poderoso para agir em nosso favor, e agindo Deus em nosso favor, nada, nem ninguém impedirá dos projetos de Deus se realizarem. E é em nome de Jesus que eu já agradeço. Amém. Glórias a Deus.